Touch. People always talk about my come up, cause I've been going on every summer. Pussy wanna talk about numbers, but your manager buying swipe show, so by me ain't nobody out. Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Thiago Neves, sou investigador de polícia no estado de São Paulo há alguns anos e hoje eu quero te ajudar nessa matéria de administração pública, né? As pessoas estão vendidas aí porque a VUNESP colocou no conteúdo programático aí de um dos cargos para a Câmara Municipal de Bragança Paulista noções de administração pública. É que eu quero facilitar a tua vida. Eu trouxe nesse exato momento, nesse primeiro momento, um rol aí de algumas questões, exatamente 18 questões a respeito de princípios da administração pública, que é um conteúdo aí cobrado pela sua banca. E quero hoje falar a respeito disso e no final eu tenho um recado para vocês. Vocês que já estão chegando agora no canal, se inscrevam, compartilhe e ajuda a gente a crescer, porque iremos ajudar muito vocês, tá bom? Vamos lá. Para o concurso da Câmara de Bragança Paulista, gabaritando a administração pública, princípios da administração pública, sua banca é a VUNESP, tá certo? Vamos lá. Inicialmente, é bom frisar que quando nós iniciamos o estudo dos princípios da administração pública, se faz necessário você saber quais são os princípios explícitos e os princípios implícitos. Mas aqui o que vai valer a pena o estudo, exatamente o que vai ser cobrado na sua prova, são os princípios explícitos, aqueles explicitados ali na Constituição Federal no artigo 37. O artigo 37 da Constituição Federal fala assim: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. Pessoal, esses são os princípios explícitos. O famoso LIMP, para quem já conhece esse mnemônico aí dos concurseiros. Então, se você não conhece, você já vai colocar aí na sua mente e aí gravar na tábua do seu coraçãozinho, tá certo? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tá certo? Grave isso que vocês vão matar muitas questões aí, não só da banca VUNESP, mas de qualquer outro concurso que você fará que tenha essa parte de princípios e também a matéria administração pública. Vamos lá. Uma questão de 2019 caiu ali na Prefeitura de Campinas, sua banca VUNESP. A administração pública pode ser explicada pelo conjunto de atividades executadas pelo Estado para atender às necessidades públicas. Essas atividades, de acordo com a Constituição Federal, devem obedecer 5 princípios. Ela falou de acordo com a Constituição, então são os princípios explícitos. Porque os princípios implícitos encontram-se nas demais normas, até mesmo na doutrina, né? Também ali tem traços ali. Doutrina, o que quer dizer? Doutrinadores são aquelas pessoas que escrevem a respeito de alguma coisa. São os grandes escritores, os grandes juristas, e jurisprudência são aquelas decisões reiteradas dos tribunais a respeito de determinado assunto. Então a doutrina, tanto a doutrina como a jurisprudência, trouxeram aí um rol de princípios, né? Criaram com o tempo alguns princípios implícitos da administração. Quando você aprende, por exemplo, direito público, direito administrativo, você também aprende aí os princípios implícitos, né? Mas hoje vamos falar aqui de princípios explícitos. Assinale a alternativa que contempla um desses princípios. Lembra do LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Só olhar a questão e você verificará que apenas um item encontra-se de acordo com o artigo 37 da Constituição. Publicidade faz parte do LIMP, né? Frise, pause essa aula aí, esse slide, e faça as suas anotações. Segunda questão. VUNESP 2019. Os princípios básicos da administração pública são, o famoso LIMP, né, pessoal? Não precisa fazer muita força depois disso, né?
A primeira ali fala legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A nossa questão é o LIMP. Vamos lá. 3. Prefeitura de São José do Rio Preto, 2015. Trago algumas questões mais recentes e algumas questões mais antigas. Porque o examinador não vai inovar muita coisa. Às vezes ele pega uma questão mais antiga, reveste ela como se fosse uma questão nova. 5 são os princípios básicos da administração pública, cuja palavra mnemônica que os caracterizam é LIMP. Nesse caso, o examinador nem fez questão, né, de elaborar uma coisa, digamos assim, rebuscada. Ele já te jogou o LIMP na tua cara, né? Então, é só você anotar o LIMP e correr para o abraço. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 4ª, 2014, VUNESP, Desenvolvesp. Os concursos públicos têm recebido a atenção de diversos profissionais nos últimos anos no Brasil. Algumas pessoas que são tímidas, o examinador já começa a dar uma viajada, né? Mas competentes, por exemplo, têm optado pelos concursos públicos, pois o sistema de seleção, meritocracia, né, adotado pela administração pública é regido pelo princípio da, qualquer pessoal, nesse caso é o princípio da impessoalidade. O concurso público é feito, né, não para você escolher uma pessoa determinada, senão não haveria impessoalidade. Todos os atos da administração precisam ali obedecer ao famoso LIMP, né, aos princípios ali da administração pública do artigo 37 da Constituição. Então, nessa seara, o concurso público é regido especialmente pelo princípio da legalidade e também os decorrentes da legalidade, entre eles o impessoalidade, tá certo? Aí, sem privilégios ou favorecimento pessoal, ou seja, é pelo mérito, né? Contrapartida tem os casos específicos, por exemplo, cargo em comissão, livre nomeação, você pode indicar uma pessoa determinada, tá certo? Mas aí não vai ter a regra do concurso público, ok? 5ª questão, vamos lá. Ministério Público do Espírito Santo, agente de apoio administrativo. São princípios básicos, entre outros, da administração pública, quais? Moralidade, legalidade e qualidade? Não, não é o LIMP. B, eficiência, prontidão, viajou. Impessoalidade, eficiência e legalidade? Muito bem, gente. Vamos lá, rapidamente, porque aqui a revisão é top, a revisão é para você ir na veia certeiro a respeito desse assunto. A administração deve manter-se em uma posição de neutralidade. Quando eu falo neutralidade em relação aos administrados, eu já começo a me revestir de uma postura mais impessoal, né? Mas não quero dizer que a resposta seja essa, né? Ou você estará pendendo para a legalidade, princípio da legalidade estrita, ou para o princípio da impessoalidade, tá? Em relação aos administrados, ficando proibido de estabelecer discriminações gratuitas. Só pode fazer discriminações que se justifiquem em razão do interesse coletivo, pois as gratuitas caracterizam abuso de poder e desvio de finalidade. Este conceito relaciona-se à administração pública, está diretamente relacionado e devidamente representado pelo princípio constitucional da impessoalidade, como havíamos apontado. Analise a sua questão, enunciado da sua questão, quando o examinador começa a falar favorecimento, discriminação gratuita, puxando, né, a sardinha para a brasa de uma determinada pessoa, de um determinado órgão, ou apenas a administração pública ou administrado. Quando você tem um dos princípios implícitos da administração pública, que é a indisponibilidade do interesse público. Quer dizer o quê? Se o interesse é da coletividade, ele não pode ser de determinada pessoa. Então, precisa ser impessoal, o máximo de impessoalidade possível, tá certo? Vamos lá. Os concursos públicos têm recebido a atenção de diversos profissionais nos últimos anos no Brasil. Tá vendo? Uma questão muito similar que caiu em 2015. Algumas pessoas que são tímidas
mais competentes, por exemplo, tenha optado pelo concurso público, pelo sistema de seleção adotado pela administração pública, regido pela a mesma questão que caiu para um cargo administrativo básico, caiu também para o ensino superior na mesma instituição, tá certo? Então vai ser impessoalidade. Eles trocaram, vocês vão ver que eles trocaram a ordem da questão, mas praticamente a mesma construção da questão anterior, tá? Para o outro cargo. O padrão que define que a conduta ética dos servidores públicos não pode ir de encontro ao padrão ético mais geral da sociedade. Gente, começou a falar em parte ética, né, moral, já matou a questão, né, gente? É o princípio da moralidade. O padrão que define que a conduta ética dos servidores públicos não pode ir de encontro ao padrão ético mais geral da sociedade, segundo a Constituição Federal. É o princípio da administração pública denominado princípio da moralidade. Frise aí, conduta ética. Essa aqui eu trouxe porque tem algumas pessoas que começam a se aprofundar nessa parte da administração pública dos princípios, acabam confundindo o princípio da impessoalidade com o princípio aí da publicidade no aspecto de vinculação de informação pessoal a um órgão público, a uma publicidade de um órgão público. Olha só, a sua tira traz aí: parabéns, governador Benignos e prefeito Gaiato, por mais uma grande obra. Então, vinculando, por exemplo, uma obra pública, que é da coletividade, ao bel prazer, às delícias ali de um político, né? Para que ele possa tomar notoriedade, né? Para que ele possa se destacar, né? A gente conhece muitos políticos dessa forma, não cabe aqui falar, mas conhecemos muitos, né? Que até sofrem aí muitas ações aí de improbidade administrativa por conta dessa conduta. Qual é o princípio da administração, nesse caso, violado, né? Qual o princípio da administração pública que foi desrespeitado e que foi notado por esse cidadão? Então, pessoal, é o princípio da publicidade. A Constituição fala o seguinte, né? A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, tá certo? Feriu o princípio da publicidade. A administração pública, por ato próprio de natureza administrativa, não pode optar por um regime jurídico não autorizado em lei. Falou que não pode alguma coisa em decorrência da lei, fere o princípio da legalidade, tá certo? Ao administrador público, ao agente público, precisa fazer o que a lei determina, tá certo? Quanto particular, pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? Mas o administrador público, o agente público precisa cumprir estritamente a lei, a legalidade estrita. Eli Lopes Meireles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, define a legalidade como princípio da administração, conforme o artigo 37, caput. Significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido ou expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, a administração pública, em sentido estrito, só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa poder fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. É um poder-dever. 11. Os atos dos servidores públicos deverão estar em conformidade com o interesse
público e não próprio. Olha só, pessoal, cadê a impessoalidade? Ou de acordo com a vontade de um grupo. Se é interesse da coletividade, não pode significar o interesse pessoal de alguém, tá certo? Princípio da impessoalidade. 12. O princípio que deve nortear a atuação da administração pública no sentido de produzir resultado de modo rápido e preciso, de maneira que os resultados de suas ações satisfaçam plenamente as necessidades da população e que foi incluída ao texto constitucional após a sua promulgação. A emenda constitucional número 19, trouxe aí o princípio da eficiência. Foi um princípio incluído na Constituição depois da promulgação da Constituição, certo? O princípio da eficiência quer dizer o quê? É você prestar o melhor serviço, a melhor atividade administrativa com o melhor resultado possível para o administrado, para a coletividade. Então, estamos aí frente ao princípio da eficiência. Eli Lopes Meirelles fundamenta que o princípio da eficiência se caracteriza como que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da administração pública, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. E acrescenta que o dever da eficiência corresponde ao dever da boa administração. Tá certo? Vamos lá. Tratando-se de direito público subjetivo, o licitante que se sinta lesado pela inobservância da norma. Inobservância da norma desrespeitou o quê? A lei, Pode impugnar judicialmente um dado procedimento, podendo alegar descumprimento do princípio da deveria obedecer à lei e não obedeceu. É o princípio da legalidade. Vamos lá. Os 5 princípios básicos da administração expressamente, você já sabe, nós estamos aí à frente do LIMP. Cuidado, que às vezes vem LIMP e às vezes vem um princípio antecedendo o outro, mas não deixará de ser o mesmo LIMP. Publicidade, legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência. 15. No tocante ao princípio da publicidade, é correto afirmar que a mera notícia veiculada pela imprensa substitui a publicidade do órgão oficial, obrigando a administração pública aos interessados. Se há um princípio que deverá ser observado por toda a administração, uma simples notícia veiculada não supre, por exemplo, uma publicação no Diário Oficial, tá certo? Então, essa questão A está errada. B. A publicidade não poderá ser empregada como instrumento de propaganda pessoal de agentes públicos. Falamos a respeito disso, pessoal? A questão correta está aí. Deixa eu analisar as outras. Veda toda qualquer declaração de sigilo pela administração pública, inclusive pelo Poder Judiciário. Mentira, gente? De acordo com a natureza, às vezes, do ato administrativo, ele precisa ser revestido de sigilo. Por exemplo, os atos de judicial, que ali envolve crianças, que envolve violência contra a mulher, alguma coisa que o juiz sinta na obrigação de revestir aquele ato de sigilo. Ele vai fazer. Então, o que acontece? A regra é a publicidade de todos os atos da administração. Porém, existe aí umas exceções, tá certo? A publicidade dos atos administrativos é a regra. Porém, alguns atos, de acordo com sua natureza, poderão ser revestidos de sigilo. Bora lá. Artigo 37 da Constituição Federal determina que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. É o famoso LIMP. Vamos lá, pessoal. Tá fácil demais, princípios, Releiam todo esse slide. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, que vai ficar disponível aí para vocês, que eu tenho certeza que, vindo algumas questões de administração pública, nesse sentido vocês acertarão, tá certo? Tananã, tananã, é
ou que impõe à administração pública direta e indireta e os seus agentes a persecução do bem comum por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra e transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade. Ele quis ali trazer um viés e vai falar outro. Primando que a adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social, tá certo? Ele começou a falar de imparcialidade para induzir você a um princípio da impessoalidade. Mas o que acontece? Esse princípio aqui que a gente está tratando é o princípio da eficiência. Dá uma olhada no enunciado da questão e vá assinalando cada momento em que o examinador tenta ludibriar você, tá certo? Mas ele vai finalizar, é como se fosse uma lógica aristotélica, né? Então ele traz um termo médio, ele vai trazer o encadeamento final e vai trazer uma argumentação lógica, né? Você vai usar raciocínio lógico para responder todo quanto é tipo de questão, tanto de português como um enunciado de matemática. O examinador ele vai tentar fazer você cair na casca de banana. Então, ele vai colocar ali a opção de impessoalidade e você vai seco. Por quê? Ele começa a falar aqui de forma imparcial, neutra e transparente para fazer você ser induzido a erro. Mas nesse caso, ele já começa a fechar a ideia dele, né, numa argumentação, né, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos. E depois garantir-se, evitar desperdício e também garantir a maior rentabilidade social, que é o retorno à coletividade. Então, é o princípio da eficiência. Nossa, parece que é a nossa última questão, se eu não me engano. Tá bom demais, mas vamos parar por aqui para não ficar muito extenso. Não basta ao administrador o cumprimento da estrita legalidade. Ele deverá respeitar os princípios éticos, né, os princípios éticos de razoabilidade e justiça. Princípios éticos, razoabilidade e justiça. Você vai frisar princípios éticos. Quando eu falar em ética, moral e ética, moralidade. Pessoal, quero dar aqui para vocês através dessa questão aqui, que eu trouxe dessas questões, 18 questões, quero falar para vocês que faremos também um curso de resolução de questões de administração pública. Exatamente, faremos ali cerca de 100 até mais, com algumas anotações e questões premonições. A revisão estará disponível na plataforma que eu vou deixar o link aqui no dia 21/2, tá? Mas já vou começar a vender os lotes aí, tá? Por R$19,90 até o dia 18/2, tá? Se você quiser participar dessa revisão de administração pública, vamos falar sobre outros viés da administração pública, não só essa de princípios, tá certo? Após essa data, vai ficar por R$30 esse curso, tá? Mas vamos dar dicas, toques, eu vou falar onde a banca tem cobrado mais, vamos resolver essa bateria de questões com algumas explicações, tá? O link está na descrição. Fora isso, gente, só salientando vocês, né, que a revisão estará disponível no dia 21/2. Mas quem quiser comprar antecipado agora vai pagar R$19,90, tá? Depois que tiver lançado tudo, após o dia 18, a partir do dia 18 já volta o preço normal, tá certo? Eu queria agradecer, meu muito obrigado aí às pessoas que adquiriram o regimento interno, esquematizado e anotado da Câmara Municipal de Bragança Paulista, a lei orgânica. O feedback de vocês é muito importante para mim. Eu que fico agradecido, né, pelo carinho de vocês, que me falam que o material está bom, está bacana e me força cada vez mais superar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um pouco mais de 25 minutos, 24 minutos aí, e eu acho que se vocês pontuarem esses assuntos de princípios da administração pública, vocês vão matar algumas questões aí do seu edital, tá certo? Porém, quem quiser se aprofundar, né, está o link aí abaixo aí na descrição
vá se matricule lá no curso que eu vou resolver várias questões de administração pública, né, e você já vai preparado aí, todo o conteúdo é revisado para a sua prova, não vai cair aí no erro da Banca Vunesp, tá certo? Agradeço a vocês, um forte abraço, bons estudos, um foco, né, com foco, com fé e muita força para vocês. Até mais.